Catch News. No futebol, o fator psicológico é fundamental em grandes jogos. Durante a Copa do Mundo, seleções de tradição e craques são colocados em xeque. Para falar sobre esse assunto, converso agora com o professor José Carlos Marques, coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Professor, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês. Começo perguntando para o senhor de que maneira o psicológico das equipes influencia nos jogos. Olha, eu acho que qualquer competição esportiva, especialmente no esporte coletivo como o futebol, há sempre uma grande ênfase com relação a aspectos táticos, organização de jogadores em campo, aspectos técnicos, mas é fundamental que os jogadores estejam com a cabeça boa, porque quem não está numa condição psicológica favorável não vai conseguir colocar em prática o seu jogo, a sua habilidade e muito menos fazer desse jogo um arranjo coletivo. Então acho que esse é um componente um pouco negligenciado nas análises que se fazem sobre o futebol e o aspecto psicológico eu acho que ele é determinante, ele é fundamental para poder entender por que algumas equipes funcionam e outras não funcionam. O senhor vê a seleção brasileira sentindo a pressão ainda do que aconteceu na Copa de 2014 aqui no país? Há alguma interferência ainda sobre o aspecto emocional? Eu acho que talvez mais para o olhar de fora de outras equipes, o fiasco na semifinal da Copa de 2014 com o célebre 7-1 diante da Alemanha, eu acho que isso é uma lembrança que envolve os adversários do Brasil, isso pode voltar à tona a qualquer momento, mas eu acho que neste grupo específico que está na Copa da Rússia, o grande problema não é rememorar a Copa de 2014, haja vista que muitos atletas sequer estavam lá na competição. Eu acho que o problema é a expectativa que se criou em torno desse grupo, uma expectativa, a meu ver, um pouco exagerada, porque a seleção faz uma campanha na segunda fase das eliminatórias sul-americanas muito positiva, a seleção faz amistosos pré-copa que criaram uma ilusão de que o time estava preparadíssimo, ele estava afinado, o Neymar estava totalmente recuperado. Eu acho que a grande pressão que essa seleção está sentindo é que havia uma expectativa exagerada e o time não tem conseguido suprir e cumprir essa expectativa dentro de campo. E é óbvio que isso gera insatisfação, gera insegurança e gera qualquer tipo de fantasma que relembre épocas passadas da seleção brasileira. A gente tem visto também durante essa Copa algumas seleções sendo de certa maneira surpresa, né? Porque não são seleções de tradição, como Bélgica, Croácia, são seleções que estão chegando forte nessa Copa do Mundo. A gente pode observar assim de uma maneira mais ampla de que o futebol hoje em dia ele tá mais parelho, não tem mais tanto aquelas, por exemplo, seleções que estão acima de todo mundo. A gente está vendo um equilíbrio muito grande hoje nessa Copa. Eu acho que este Mundial da Rússia tem como grande característica justamente isso, a grande paridade de jogo de equipes tradicionais, equipes históricas e equipes que não têm tanta tradição assim em Copas do Mundo. A primeira fase mostrou muito isso, o quanto que as classificações foram definidas apenas nas últimas rodadas, pouquíssimas seleções conseguiram uma classificação com antecedência, não é? E no caso que você citou de Bélgica e Croácia, são duas seleções que já tinham feito uma campanha bastante animadora na Eurocopa de 2016. Então não é tanta surpresa assim que Croácia e Bélgica apareçam com força neste Mundial. E é preciso levar em conta também que algumas seleções que mostraram força nessa primeira fase, que também não conseguiram se classificar, são seleções de países que têm os jogadores não atuando no futebol europeu. E o futebol europeu, como a gente sabe, é quem determina um pouco a lógica desse negócio que é o futebol mundial. O futebol europeu teve a temporada se encerrando há poucas semanas. Então quem atua no futebol europeu chegou a esta Copa, e tem chegado historicamente às Copas do Mundo, num processo de estafa de fadiga muscular e fadiga mental, que não acontece, por exemplo, com seleções um pouco mais periféricas, que tem outros calendários e que tem jogos que não têm a competitividade que há no futebol europeu. Então, eu acho que isso vai fazer com que cada vez mais as equipes cheguem em pé de igualdade para uma competição como Copa do Mundo que acontece de 4 em 4 anos. Nessa da Rússia, me surpreendeu o quanto que houve essa paridade entre equipes que a princípio têm históricos de irregularidade no futebol mundial.
Professor, para a gente finalizar, falando especificamente dos craques, Cristiano Ronaldo tem sido a referência de Portugal, né? Mas perdeu a cabeça ao dar aquela cotovelada na última partida contra o Irã. O Messi tem o peso de não ter ganho nenhum título ainda pela seleção, mas foi muito bem na partida contra a Nigéria, que deu classificação para a Argentina. Neymar, perseguido dentro e fora de campo, né? Pelo seu estilo. Qual a sua análise sobre esses atletas? Eu acho que o Messi ele tem um histórico de insucessos à frente da seleção argentina e pode ser que ele dê a volta a isso nesta Copa. Ainda há possibilidades, ainda há tempo para que ele faça isso. O Neymar talvez tenha que pensar mais coletivamente, menos individualmente, para poder superar essa ideia de que ele é caçado em campo, mas ele também provoca esse tipo de ação dos adversários. E no caso do Cristiano Ronaldo, eu só acho que houve uma interrupção um pouco indevida do árbitro de vídeo, porque o lance que ele protagoniza com o jogador do Irã, para mim é um lance normal de jogo, não houve agressão, houve uma disputa de espaço que acontece em N minutos, em N instantes numa partida de futebol. Acho que ele pagou o preço de ser quem é, para que o árbitro de vídeo paralisasse o jogo e fizesse com que houvesse aquela revisão se ele seria admoestado ou não. O Cristiano Ronaldo também pode cumprir um pouco mais do que cumpriu até agora. Ele teve um começo espetacular, depois ele ficou um pouco numa condição não tão boa como no primeiro jogo, mas são jogadores, esses três que você citou, que a qualquer momento podem surpreender e podem fazer diferença. Esperemos que eles possam fazer isso nessa fase de oitavas de final agora. Eu conversei com o professor José Carlos Marques, coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Professor, foi um prazer, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, obrigado, abraço. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Maps News.